Palmeiras no mercado da bola, porque, ó, Palmeiras pode pingar um dinheirinho no cofre aí, tá bom? Pode pingar um dinheirinho, só pinga o dinheiro no cofre do Palmeiras. Nossa, como é um time que faz bem negócio, né? Impressionante. Mas o Palmeiras deve concretizar muito em breve uma negociação envolvendo o zagueiro Mikael. Quem lembra dele, que ele foi contratado, foi ano passado, junto ao futebol dos Estados Unidos, zagueiro Mikael, que depois foi emprestado ao Inter Miami, time do Messi nos Estados Unidos, que está muito feliz com o desempenho do Mikael e já sinalizou ao Verdão, a informação que eu apurei, que planeja exercer a compra do Mikael. A opção de compra está avaliada em 5,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos ali 28 milhões de reais. Então o Palmeiras deve receber em breve um bom dinheiro aos seus cofres, mas o negócio ainda não está fechado, porque além do Inter Miami, que tem a preferência de compra no negócio pelo Mikael, tem um time da Premier League, estou ainda apurando o nome, mas me sopraram que é um time de Londres. Ali, então, não é esse Chelsea, por exemplo, Tottenham, mas é um time de Londres, tem vários times de Londres ali na Inglaterra, um time da Premier League e também da Major League Soccer, além do Inter Miami, que estão interessados na contratação do Mikael. Então, em breve, mais um dinheiro, recuperar esse dinheiro, na verdade, o Palmeiras, que vai pintar aos cofres do Verdão. Só atualizando a situação do Palmeiras no mercado da bola. Eu só vou chamar uma matéria rapidinho do Bocato. Pode colocar na tela, produção? Aí, ó. Isso aí, é uma matéria do Daniel Bocato, que eu ajudei a colaborar no site da ESPN Brasil. A presidente Leila Pereira não quer vender ninguém do time titular. Só quer vender jogadores que estão escanteados, como joias que perderam espaço dentro do clube, jogadores emprestados, também como é o caso do Mikael. Então, alguns jovens podem acabar saindo do Palmeiras, como o Naves, o Riquelme, o Luigi, que está na lista de transferências do Palmeiras. Então, alguns nomes podem ser negociados por aí. Você pode acompanhar essa matéria completinha do Daniel Bocato no site da ESPN Brasil. O único que pode ser negociado no elenco titular é o Maurício, tá? O Maurício, que tem algumas procuras aí do mercado da bola, saiu até de uma certa maneira valorizado dessa Copa do Mundo, que depois se naturalizou com a seleção paraguaia. Então o Maurício tem procuras aí, a Atalanta da Itália está de olho, tem times da Inglaterra. Então o Maurício, que está valorizado, pode acabar sendo negociado, tá? Isso aí você pode acompanhar completinho as informações no site da ESPN, com o Daniel Bocato, nosso setorista do Palmeiras, que hoje deve também colaborar nessa matéria. Vamos lá, é um verdadeiro jogo de xadrez para o Palmeiras nesse momento. Foi exatamente essa frase que eu ouvi de uma pessoa do alto escalão do Palmeiras sobre essa contratação do Danilo. A estratégia do Palmeiras é uma estratégia de não pagar o que está sendo divulgado pela mídia em relação ao que o Botafogo quer, 30, 35 milhões de euros. O Palmeiras fez assim com o Andreas Pereira, primeiro 20, aí acabou comprando por 10, não é o caso do Danilo, mas o Palmeiras coloca um teto de oferta para abrir uma negociação. E aí existem possibilidades, composição com jogadores, e o Palmeiras tem alguns jogadores negociáveis, como a gente vem falando aqui no Fala Fonte, para compor uma roda de negociação. O Palmeiras conta muito com o desejo do jogador no Brasil dar totalmente preferência para o Palmeiras, e o que conta também a favor é o tempo, né? O Palmeiras olha a janela próxima da abertura, o Palmeiras olha a movimentação do mercado europeu e não vê oferta chegando no Botafogo nesse momento. O Newcastle pode querer, o Fulham tá de olho e tal. O que tem é muita sondagem e pouca ação. A ação um pouco mais contundente que teve foi do Zenit, que não é interessante nem para o staff do Danilo e nem para o próprio Danilo. Uhum. Então, assim, os movimentos eles vão acontecer lentos e são movimentos certeiros. O Palmeiras vê o Danilo como uma opção nessa janela, não vai fazer baciadas de contratações, não vai contratar 3, 4 jogadores. O Danilo é o plano A, o plano B e o plano C, por desejo do Abel Ferreira,
e que quer que o Palmeiras faça esse esforço para ter um jogador que encaixaria muito bem no time e faria o time crescer ainda mais no campo. Imagina um meio-campo com Marlon Freitas, Andreas e Danilo, é o que o Abel Ferreira quer para o Palmeiras nesse momento. Então, assim, o Palmeiras vai ficar quietinho, vai ficar esperando todos os movimentos e trabalhar essa contratação do Danilo como se fosse um jogo de xadrez. A partir do momento em que você 25, como bem trouxe aqui o Daniel Bocato, possibilidade, num segundo momento, de colocar um jogador no negócio e fazer com que o Botafogo, que precisa vender e que é pouco provável que o Danilo continue no Botafogo, fazer disso grandes trunfos para poder fazer essa contratação. Estamos falando aqui que está fechado? Não. Estamos falando aqui que já está palavrado, que já tem uma negociação avançada? Não. O que a gente está falando é de uma estratégia do Palmeiras que tem sido assim no mercado, passo a passo, jogo de xadrez para contratar o Danilo. Às vezes dá certo, como já deu certo com o Andreas, como já deu certo com o Vitor Roque, e às vezes não dá certo como não deu certo com o Nino. É do jogo. Então o torcedor do Palmeiras vive essa expectativa aí, porque vem uma mini novela aí até a abertura da janela. Mandaram aqui no nosso chat, o Henrique Costa falou: Danilo não vai para o Palmeiras nem para o Flamengo. Eu acho difícil ele ir para o Flamengo, até por conta da informação que o Bruno Andrade trouxe aqui recentemente no Fala Fonte, que o Mengão não vai fazer grandes investimentos no mercado. Então, quando a gente fala de não fazer grandes investimentos, o Bruno Andrade também trouxe que não vai passar, por exemplo, de 20 milhões de euros. E o Palmeiras, como o Hernando trouxe aqui, eu também tinha essa informação, também não quer oferecer o que o Botafogo está pedindo. 30, 35, 40 milhões de euros. Até porque o desempenho do Danilo na Copa do Mundo é... Eu ia dizer, né, que o desempenho do Danilo na Copa do Mundo não correspondeu ao que o Botafogo estava esperando para o mercado, sabe, de transferências. Para valorizar ele, aumentar o valor de mercado, na hora de negociar com o clube, pedir mais. E você falou do Newcastle e do Zenit, é verdade. Teve sondagens, mas não teve proposta na mesa. Então são sondagens. E o Zenit, como você bem alertou, eu também já trouxe aqui no Fala Fonte, não é um destino que o Danilo prioriza para a sequência da carreira. E o Newcastle, como você também trouxe um outro comentário aqui, é tudo um tabuleiro de xadrez. Porque se o Bruno Guimarães sai, aí o Newcastle vai buscar um volante. E aí o Danilo passa a ser o nome cogitado. Mas proposta não tem da Europa ainda. Vamos lá, essa questão do o Palmeiras não vai pagar 30, 35. É estratégia de negociação, gente. O Palmeiras é um tubarão no mercado. Eu já ouvi de dirigentes do alto escalão do Palmeiras assim: quando o Palmeiras entra numa negociação, tudo vale o dobro, tudo sobe, tudo inflaciona. É natural para times que têm grana. Quando o Flamengo entra numa negociação, pode perguntar para o Boto, pode perguntar para o BAP. O mercado se inflaciona. E aí sabe o que acontece? E é importante a gente falar isso. Por que o Palmeiras, no off, no papo ali, fala assim: não vamos pagar 35, isso aí é devaneio. Porque o Palmeiras sabe que se negociar num valor de 35 e isso for divulgado, a comissão começa a aumentar, a luva aumenta, o salário fica um pouquinho maior. E não é mercenário o Danilo. O Danilo é um profissional que tem todo um staff gigantesco por trás, os melhores, aliás. Ele trabalha para o escritório, ele é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolini. Mas tudo inflaciona. É a comissão daqui, é a luva dali, é um pouquinho mais de salário, é uma premiação, ganha uma Libertadores, bate uma meta aí de 1 milhão. Então, assim, é natural o Palmeiras se colocar de uma maneira que não vai pagar 35. Vamos bater o teto aqui, 25. Mas aí a gente já vê e ouve nos bastidores papo de vai colocar um jogador para compor. Pô, se você colocar 25 e compor com um jogador que vale 10, quanto que vai dar? É matemática. Exato. Beleza, mas aí não vai pagar 25. Vai colocar um jogador e 8. Beleza, mas aí você tem metas a serem atingidas desse jogador que está indo, de repente, pro Botafogo. Então, assim, uma negociação, ela é complexa demais. E essa negociação do Danilo, ela tem muitas coisas complexas e muitas coisas que elas vão sendo vencidas, barreiras dia a dia. É o tal do jogo de xadrez que o dirigente me falou.
O Palmeiras trabalha para contratar o Danilo como um grande jogador de xadrez, se prepara para jogar. É paciência, é movimento certeiro para você poder vencer. E, Hernan, confesso que eu não tenho essa informação, mas eu vi vários companheiros de imprensa falando. Você falou de compor uma negociação com o jogador. E ontem saiu muito da possibilidade do Naves ser inserido nesse negócio. O Naves, zagueiro que pertence ao Palmeiras e atuou a última temporada emprestado ao Alverca de Portugal. E aí, casa bem com isso, né? Porque é um jogador que já foi procurado pelo Botafogo. Acho que você teve essa informação, nós repercutimos aqui, que o Botafogo já tentou contratar o Naves. E faz total sentido, até por essa movimentação de mercado que o Botafogo está tendo, né? Então, é muito complexo e acho que a torcida do Palmeiras tem que ter um pouco de calma, de cautela com isso, porque não é tão fácil. E o Botafogo, já até conversando com pessoas próximas assim, da diretoria recentemente, não vai facilitar para clubes brasileiros uma negociação do Danilo com clubes brasileiros, até porque não quer reforçar um rival na Série A. Então imagina você negociar com o Flamengo, seu principal rival, ou um Palmeiras, o Botafogo que estava disputando pau a pau de título do Brasileirão. O Botafogo não vai facilitar. Mas, de fato, como o Hernan já trouxe aqui, Daniel Bocato e nós, Bruno Andrade, nós estamos em cima dessa história. Danilo é o grande sonho do Palmeiras e talvez o grande alvo, talvez não, o grande alvo do Palmeiras nessa janela de transferência, né, Hernan? Só pra gente arrematar esse assunto. Plano A, plano B, plano C. É isso. É isso. E aí, o Palmeiras se preocupa com a questão das saídas, né? Maurício, importante a gente falar, eu repito aqui, reitero a informação que eu trouxe ontem aqui no Fala Fonte. Não existe oferta na mesa do Palmeiras em relação à Roma da Itália com o Maurício. Maurício está valorizado? Está valorizado. Os representantes do Maurício vão começar a ver essa questão de janela, o que vai virar proposta, quais as sondagens mais contundentes, mais fortes e tal, que podem virar, vai sentar com o Palmeiras, vai vender ou não. Tudo isso vai começar a ser feito a partir da semana que vem. Flaco Lopes, uma grande incógnita, não está tendo minutagem, mas tudo pode acontecer. Contra a Suíça pode estar o jogo difícil, aí ele coloca o Flaco Lopes lá, ele mete um gol.